Pensa só numa doença que se manifesta no exato primeiro dia de vida de um bebê. Uma condição tão severa que impede o corpo de se nutrir. Hoje, a gente vai investigar a fundo um problema que começa numa escala minúscula, quase invisível, mas que tem consequências gigantescas. A doença da inclusão das microvilosidades. Para a gente começar, essa pergunta que vai direto ao ponto. O que acontece quando um bebê, desde o seu primeiro choro, é simplesmente incapaz de aproveitar qualquer nutriente que ingere? É um cenário bem difícil de imaginar, mas é exatamente o que essa doença provoca. Então, vamos começar pelo sintoma mais óbvio. Diferente de muitas doenças que se desenvolvem com o tempo, essa aqui não espera. Ela aparece de forma imediata e muito forte, transformando o que deveriam ser os primeiros momentos de vida numa verdadeira emergência médica. O nome oficial é esse aí: doença da inclusão das microvilosidades. A palavra congênito já diz tudo. É algo que vem de fábrica. A pessoa já nasce com a condição. E ela afeta especificamente as células que revestem o nosso intestino por dentro. Daqui a pouco, a gente vai entender exatamente o que essa tal inclusão significa. E essa frase, ela resume o principal sintoma de um jeito direto e, sinceramente, bem alarmante. Não estamos falando de uma diarreia comum. É algo que não para, é muito líquida e começa literalmente no primeiro dia de vida. É o primeiro sinal de que algo muito fundamental no corpo não está funcionando. Bom, com um sintoma tão grave assim, a pergunta é óbvia: o que está causando isso? E para achar a resposta, a gente precisa ir muito além do que se pode ver a olho nu. Vamos fazer uma viagem para dentro do intestino, mergulhar até o nível das células para desvendar esse mistério. Mas antes de olhar o problema, vamos entender como as coisas deveriam funcionar, certo? Um intestino saudável é uma peça de engenharia biológica simplesmente fantástica. A principal função dele é absorver nutrientes. E para fazer isso do jeito certo, ele precisa de uma área de contato gigantesca. E aqui está o segredo de como essa área enorme é criada. A parede do intestino não é lisa. De jeito nenhum. Ela é toda coberta por milhões de pequenas projeções, como se fossem dedinhos microscópicos, que são as microvilosidades. A melhor analogia para isso é pensar num tapete bem felpudo, daqueles bem grossos. Assim como os fios do tapete, as microvilosidades aumentam a superfície de um jeito absurdo, agarrando os nutrientes para que o corpo possa absorver. Ok, agora que a gente entendeu como funciona o normal, o nosso tapete felpudo, chegou a hora de revelar o que dá errado nessa doença. Vamos finalmente conhecer o culpado microscópico por trás de todo esse problema. E aqui está a raiz de tudo. Na doença da inclusão das microvilosidades, aquela estrutura super complexa e felpuda simplesmente não existe. A superfície das células do intestino fica lisa e desorganizada. O tapete sumiu. E sabe por quê? É por causa da tal inclusão do nome da doença. As microvilosidades, em vez de irem para fora para formar o tapete, ficam presas, inclusas, dentro da própria célula. E olha, essa comparação aqui deixa tudo cristalino. À esquerda, a célula saudável com seu tapete felpudo, prontinha para capturar tudo que passa. E à direita, a célula doente. É como comparar um tapete com um piso liso e encerado. Não tem onde os nutrientes se agarrarem. Eles simplesmente escorregam e passam direto, sem serem absorvidos. A gente já viu o defeito minúsculo lá na célula, o tal do piso liso. Agora, vamos dar um zoom para fora e entender como essa falha microscópica causa uma consequência tão devastadora para o corpo inteiro. Então, a lógica aqui é direta e, infelizmente, bem trágica. É uma reação em cadeia. Primeiro passo: por causa desse defeito, a superfície do intestino é lisa. Segundo passo: por ser lisa, o corpo não consegue absorver quase nada, nem comida nem água. E o terceiro passo: tudo que entra sai. O resultado é aquela diarreia terrível e que não para nunca. É fundamental a gente reforçar o quão grave é isso. Não é uma digestão um pouco mais lenta ou uma absorção um pouco menor. É uma falha praticamente total. Uma incapacidade completa de se nutrir pelo sistema digestivo desde o primeiro momento de vida. O que a gente aprendeu hoje é que a nossa sobrevivência depende de detalhes de engenharia biológica perfeitos, como o tal tapete felpudo do nosso intestino. A falta dele transforma o sistema que nos dá vida em uma falha catastrófica. Isso nos deixa com uma última reflexão. Como é que pode uma falha tão pequena, invisível a olho nu, ter um impacto tão profundo e definitivo na vida de alguém?